Olá, buscadores do autoconhecimento e da vida espiritual. Para quem não me conhece, meu nome é Marley. É com muita alegria que iniciamos mais esse trabalho, mais esse encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, pessoal, eu quero me desculpar pelo último vídeo. Houve um probleminha com a gravação. Por quê? Porque eu moro no litoral. Assim sendo, época de final de ano é um sufoco aqui. Por quê? Meu vizinho tem 4 cachorros. E o que acontece? Qualquer pessoa que passa na rua, qualquer cachorro estranho, eles ficam assim endoidecidos. E fica difícil, né, executar qualquer trabalho. Não tem hora do dia que eles não latam. Então foi motivo, né, desse. Foi impossível terminar o vídeo. Eu fiquei devendo, inclusive, uma parte para vocês. Então, o meu objetivo hoje é esclarecer ou complementar o que eu fiquei devendo no último vídeo, que foi justamente a parte básica da meditação. Antes de falarmos da meditação, quem vem acompanhando meus vídeos sabe que tem todo um caminho a ser percorrido antes de chegar na meditação. Por quê? Porque se você não se auto-observar, se você não começar a eliminar da sua mente todo e qualquer pensamento negativo, você vai ter dificuldades imensas em sentar para fazer uma meditação, porque você não vai ter domínio nem sobre o seu corpo emocional, nem sobre o seu corpo mental. Então, essa auto-observação no desenrolar, no início do caminho, é fundamental. Depois nós falamos sobre os níveis mentais. E ao falar dos níveis mentais, ficou bastante enfatizado que o nível que se faz a meditação é o nível alfa, aquele em que a gente tem um relaxamento, né? Está num determinado movimento tranquilo para se fazer esse trabalho de meditação. Então, os fenômenos veio em seguida. É através desse trabalho de se auto-observar que nós vamos começar a perceber os próprios fenômenos. Só que antes de perceber os fenômenos, nós temos que aprender a relaxar. E a maioria das pessoas não sabem o que é uma técnica de relaxamento profundo. Então, ela se propõe a fazer e, de repente, não tem técnica para poder desenvolver um excelente relaxamento. Eu vou comentar com vocês lá atrás, né? Quando eu comecei todo esse trabalho, eu já comentei com vocês que eu passei pelo espiritismo, a minha vida ficou embolada e eu fui procurar aprofundar tudo que eu já trazia como referencial, que era o próprio espiritismo, né, Allan Kardec, e eu fui procurar cursos de parapsicologia. Naquela época, foi um boom numa escola chamada Provida. Só que eu não fiz a Provida, eu fiz uma semelhante à Provida, chamava-se Self. Self era uma sociedade, né, que desenvolvia o mesmo trabalho que a Provida. Inclusive, os fenômenos paranormais que eu passei para vocês no último vídeo, foi de lá que eu colhi esse material. Então, dentro da Self, era dado, na hora de fazer a prática, um relaxamento muito profundo. Era mais de meia hora de relaxamento. Mas eles esmiuçavam assim, toda a parte anatômica, começando dos dedos dos pés. Eles falavam, né, sobre os ossos. E aí, parte por parte, dos pés, para depois ir para as pernas, a parte interna da perna, a parte externa da perna, e das coxas, joelho. Então, tudo isso vinha sendo trabalhado. E isso facilitou demais o meu avanço para a meditação. Porque quando eu cheguei na meditação, eu estava pronta. Nesse trabalho de relaxamento, eles inclusive aprofundavam o nosso estado. Então, era dado um mantra de números, do 10 ao 1. Então, cada número que era dito
a gente aprofundava, era um mantra, o próprio número era um mantra. Então era muito legal, porque quando você chegava no 1, você estava totalmente relaxado. Esse curso eu fiz, de verdade, 33 vezes. Por quê? Era o único lugar que eu conseguia, de verdade, me relaxar. Então, era uma coisa muito preciosa para mim. Como era um curso rápido, de uma semana, eu cheguei a fazer 33 vezes o mesmo curso, porque eu não queria perder a oportunidade de estar em contato comigo mesmo, através desse relaxamento, que era extremamente profundo. Então, eu solicito que quem não tem a prática de fazer relaxamento, busque essa prática antes de partir para a meditação. Porque a meditação é uma coisa muito séria. Então, contando um pouquinho mais. Foi nesse estabelecimento da sociedade de livres pensadores, uma coisa assim, e livres filosofias, né? Eles davam toda uma parte filosófica também, além dos ensinamentos básicos da parapsicologia. Foi nessa instituição que eu conheci uma pessoa que foi dar uma palestra, era um ritual de lua cheia, e ele, depois do relaxamento, ele conduziu a gente para esse dito cujo ritual. O que aconteceu nesse ritual? Esse ritual foi, assim, um marco para que eu fosse participar posteriormente nos grupos de meditação. Porque a experiência que eu tive foi de uma riqueza que vocês não têm ideia. Durante a execução do ritual, o professor que estava dando a palestra, que foi conduzindo a gente nesse ritual, ele perguntou depois do ritual se alguém tinha visto alguma coisa interessante, se alguém tinha passado por alguma experiência, e eu esperei, né, que as pessoas se manifestassem. Depois, particularmente, eu fui conversar com ele. E aí eu contei que eu vi durante o desenrolar do ritual 7 seres dentro da sala. Esses seres estavam assim com uma roupa clara e eles entraram onde estavam as pessoas. Eu estava de olhos fechados, só que eu percebi que eles tocavam, né, algumas pessoas aqui. E aí eu abri os olhos para ver se era real aquilo que eu estava vendo, né? Quando, de repente, um se aproximou de mim e me tocou aqui também. E foi muito interessante, porque eu senti ele passar através de mim. Então foi uma experiência assim que eu nunca tinha sentido. Embora, durante esses cursos que eu fazia, que eu repetia diversas vezes, eu já tinha passado por experiências de desdobramento, eu já tinha passado por essa experiência de 4ª dimensão. Então, para mim, não foi muita novidade. Mas esse contato de ver seres, 7 seres, no meio de todo mundo, porque tinha muita gente nesse grupo, né? Nessa experiência, porque foi uma palestra dada. E ao comentar com o professor que estava dando a palestra o que eu tinha visto, ele me convidou para fazer parte do grupo dele. E o que ele fazia? Era um grupo de estudos e dava-se uma meditação, primeiro o relaxamento, depois a meditação. E foi assim que eu iniciei o meu caminho dentro do ocultismo. Por quê? Porque a leitura que se fazia e o estudo que se fazia era sobre o livro do tibetano, ou seja, tibetano através da Alice Bailey. O tibetano é o mestre Jalku. Então, eu participei durante muitos anos desses grupos de estudo dentro dessa visão do mestre Jalku, que é o tibetano. E quem escreveu, né, os livros do tibetano foi Alice Bailey. Então, a minha base do ocultismo começou aí. Só que eu não parei aí, tá, gente? Outra hora a gente fala mais sobre isso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a meditação. Como é o início de um trabalho, eu vou dar uma pincelada sobre o porquê de se fazer a meditação. O que a meditação colabora com o teu avanço,
com esse despertar de consciência. Porque a meditação é uma coisa muito séria. As pessoas fazem meditação das formas mais assim equivocadas possíveis. É que virou moda também. Então, vamos trabalhar dentro de uma técnica que eu chamaria uma técnica bastante simplificada, simplista. Então, vamos lá, vamos por parte. Falar sobre meditação é falar sobre vida, é falar sobre você, aquilo que você tem de mais precioso dentro de você. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi o seguinte: eu não sou o corpo, eu não sou a mente. Então isso marcou profundamente em mim. Por quê? Porque quando se faz a meditação, o primeiro movimento é de interiorização. Mas se você não tiver preparado para descobrir quem é você de verdade, esquece. Porque tem que se estar preparado. Porque, segundo o que o próprio tibetano coloca, eu vou até ler aqui o que ele diz: cedo na experiência, depois do superior obter o que o inferior tem a oferecer, o homem começa a meditar. O que é o superior? O que é o inferior? É aí que entra conhecimento. Por quê? Porque se você não souber os 7 corpos, se você não conhecer os chakras, vai ficar difícil esse trabalho. Segundo o tibetano, nós passamos ao longo das encarnações por diversas experiências. O que nós somos? A somatória de tudo aquilo que nós já fizemos. Então, acontece que cada vida a gente vai plantando e vai colhendo, vai plantando e vai colhendo. Só que chega um determinado momento em que tudo isso vai ser cobrado. Cobrado no sentido de se voltar para a espiritualidade. Porque vida espiritual não é fenômenos. Vida espiritual é o que você tem de mais oculto, de mais profundo, de mais sublime, de mais divino. É a razão da própria existência. Então, é um assunto para gente grande. O que o tibetano diz. As suas tentativas são descoordenadas a princípio e algumas vezes podem ter lugar diversas encarnações, nas quais o eu superior apenas force o homem a pensar e a meditar seriamente, a intervalos raros e isolados. Então, isso significa que não é em toda a vida que você vem com esse propósito definido. Você vai fazendo, você vai plantando e vai colhendo à medida do teu esforço. Em seguida, frequentemente aparecem razões para um retiro interior, até que se sucedem para o homem diversas vidas devotadas à meditação e à aspiração mística, culminando geralmente com uma vida voltada inteiramente para ela. Então chega um determinado momento em que somos obrigadas a trabalhar e rever tudo aquilo que já foi visto em relação à meditação. Isso marca o ponto da mais alta inspiração emocional, a parte da aplicação científica da lei, por intermédio do corpo mental. Como vocês podem observar, tem que se conhecer as leis. E as leis nós falaremos mais para frente. Então, nada te adianta fazer meditação se você não tiver inserido nessa questão, se você já não tiver um preparo eficiente para enfrentar a própria realidade de quem você é. Essas leis são as que governam a verdadeira meditação ocultista. Por isso que, quando eu falo em meditação, eu vou me editar, quer dizer, eu vou ditar para mim mesma. Só que se eu não tiver conhecimento e não tiver base, a coisa não vai funcionar. Então fica muito claro para as pessoas que caminho espiritual, o buraco é um pouco mais em cima, né? Não é embaixo, é em cima. Por quê? Porque à medida que a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai se dedicando, porque precisa ter
uma dedicação, precisa ter disciplina, precisa ter uma vontade que vem de dentro da gente. Não é porque virou moda, todo mundo sai, eu vou fazer meditação. As pessoas nem sabem o que é meditação. Só que, a partir do momento que você desenvolve a técnica, que você entra em profundo estado de alteração de consciência, porque vai surgindo expansões de consciência, e lidar com esse fato, porque é um fato, você vai verificar por você, exige respostas, exige você ir atrás daquilo que está te acontecendo. Então, a meditação não é um esporte, não se faz meditação só para ficar bem na fita, como se diz ultimamente. Por que eu falo que meditação não é uma brincadeira de criança? Porque existem seres superiores e esses seres não estão preocupados com a tua vida, com o teu trabalho. Nós é que temos que desenvolver determinadas capacidades para que eles, essa hierarquia que existe de seres que nos, entre aspas, governam, observem a gente. E através da meditação, você passa a ser observado. O que em você passa a ser observado? O teu brilho. Só que para você atingir esse estado de consciência e esse brilho, exige-se técnicas. E é justamente sobre elas que a gente vai colocar para vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de consciência sobre esse trabalho. Então vamos ver o que é a postura para a meditação. Hoje em dia virou moda, né? Então tem assim sites de meditação, vídeos de meditação aos trancos e barrancos. Todo o trabalho é válido, gente. Eu não estou dizendo que a forma com que eu passei ou que a minha forma é certa e que as outras são erradas. Muito pelo contrário. Todo o trabalho é válido, todo esforço será reconhecido. O mérito é de quem faz. Agora, aquele que só tem curiosidade para ver, não vai chegar em lugar nenhum. Sinto muito informar. Então, vamos lá. Vamos ver qual seria a postura ideal para a gente poder fazer um trabalho de meditação. Em primeiro lugar, nós temos que compreender que, à medida que você se coloca na postura da meditação, tem pontos básicos a ser verificados. Um deles é justamente a coluna. A coluna, ela tem que ficar ereta. Por quê? É como se, de repente, um pau, né, estivesse dentro da tua coluna. Esse estar ereto significa um alinhamento dos chakras. E não há comunicação se você não tiver com esse alinhamento perfeito. Tem que ser um alinhamento perfeito para você conseguir enviar ou receber esse contato. É a primeira coisa. Segunda coisa, por que a gente insiste em fazer uma meditação no chão, sobre uma almofada? Não precisa ser no chão duro. Coloca uma almofada e você senta na posição de lótus, que a gente chama. Como é que é a posição de lótus? Eu vou mostrar para vocês. Aguarde um pouquinho. A posição de lótus é com os joelhos para dentro, né? Perna cruzada. Por que se estabelece essa postura de pernas cruzadas, coluna ereta? Porque isso é como se descrevesse, para quem olha de cima, que é o caso dos mestres, para aqueles que estão nos observando, é como se você desenhasse energeticamente falando, uma pirâmide. Então, daí a necessidade de se ter uma postura plena para se fazer um trabalho de meditação. Você é a própria pirâmide. Você tem que se sentir como uma pirâmide, que é a trindade, e a base, que é o quaternário. Então, você está sobre a base, sem contar também que as pernas, temos chakras secundários, somente. Os chakras vão da base até o alto da cabeça. E a nossa concentração energética maior é na cabeça. É a ponta justamente da trindade. Então, essa formação é a ideal para se desenvolver um trabalho de meditação. Ombros eretos. Então, antes de se entrar na meditação,
é necessário passar por um relaxamento básico. Aí você pode até colocar uma musiquinha, não necessariamente obrigação nenhuma, muito pelo contrário, porque a musiquinha muitas vezes te distrai. Mas, se não tiver outro jeito, é interessante. Você coloca uma musiquinha que permita você fazer um trabalho de relaxamento. E o relaxamento, começando pelos dedos dos pés, vai subindo, 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 até se focar no alto da cabeça. Então, você relaxa o couro cabeludo, relaxa as têmporas, relaxa aqui, relaxa o maxilar, as narinas. Tudo isso faz parte do relaxamento. O relaxamento, ele vai te dar uma condição de você partir para a meditação. Quanto tempo isso dura? Depende da tua experiência antes de sentar para fazer a meditação. Tem pessoas que não conseguem relaxar. Aí, outro fator que é fundamental, a respiração. A respiração, ela tem que ser pelas narinas, não é pela boca. Então, à medida que você respira, você está ativando os 3 canais que são os nadis. Quando a gente falar dos chakras, vocês vão saber. Mas narina direita, narina esquerda. Cada vez a gente respira por um lado. Aí você equilibra a tua respiração. Essa respiração, ela não pode ser torácica só. Tem que ser abdominal, porque você tem que expandir o ar dentro de você. Então, por se tratar de um início de trabalho, então vamos dizer assim, fez o relaxamento, se coloque numa postura em que você não vai se mexer. Por quê? Porque é fundamental você estar totalmente paralisado. Ah, mas se eu estiver paralisado, as minhas pernas vão começar a formigar. Ótimo, ela não vai cair. Ela vai doer, ela vai formigar, ela vai crescer, mas não vai cair. Então, as pessoas não têm essa disposição para sentar numa posição. Ah, dá para fazer na cadeira? Até dá. Mas vai sair um trabalho 100%? Não, não vai. Então, o que se pede é justamente isso. Para a gente iniciar um trabalho sério, você tem que ter um cantinho da sua casa do qual você, toda vez que senta ali para fazer a meditação, cada vez vai ser mais acelerado esse processo. Então, você vai desenvolvendo naquele lugar como se fosse Você vai densificando a tua própria energia. Então, a partir do momento que você senta, você automaticamente já se relaxa. E aí o trabalho segue. É interessante a gente observar, respirar 3 vezes profundamente, ativando, todo o ar dentro de você, expandindo o abdômen e soltando também pelo nariz. Só isso, para começar, está ótimo. Se você conseguir chegar nesse ponto sem se mexer, porque é importantíssimo não se mexer. Aí, como é que eu deixo minha mão? Para cima, para baixo? Existem os mudras que a gente pode estar fazendo. Mas para quem está começando, não é necessário fazer nada, tá? Só deixa as mãos voltadas para cima para que você capte essa energia superior. Isso já basta. Ou uma mão em cima da outra, fechando os dedões. Também é outro mudra que pode ser feito. Aí o ombro relaxado e aqui você une, como se desenhasse um círculo, Então você vai tentar desenhar um círculo. Significa que você está atraindo a energia de um plano superior. Se for complicado, só deixe a mão relaxada uma em cima da outra. Então, são 3 formas de você começar o trabalho. Outra coisa, quando se inspira, só tenha isso na tua cabeça. Deus não é tudo? Se Deus é tudo, Deus é o ar também, não é? Então, a partir do momento que você vai inspirar, você está colocando Deus dentro de você. Eu não quero dizer esse Deus da religião. Eu estou dizendo um ser cósmico. Essa coisa que a gente não compreende. A presença mais divina que você puder conceber dentro de você está vindo para dentro de você. Então, é um momento
em que você está se unindo à sua divindade maior. Porque em você tem o quê? A centelha divina, o teu mestre interno, o teu eu superior, a tua mônada, como a gente chama, que é essa centelha divina. Então você já tem o Deus dentro de você. E tendo Deus dentro de você, ao inspirar, você está fortalecendo o quê? O teu próprio corpo. Porque é o momento de você se entregar para essa força mágica. É o momento em que você e ele tendem a formar um só ser. Então é isso que a gente precisa ter em mente. Não precisa falar nenhum mantra, não precisa ficar preso a nenhum som externo. Inclusive os barulhos circunvizinhos têm que ser eliminados. Você tem que prestar atenção na tua respiração. Primeiro você vai ficar incomodado porque vai formigar, e de repente aquele cabelinho, né, vai vir, você vai ficar tentando não coçar, e aí os olhinhos fechados, de preferência. Por quê? Porque é uma forma de introspecção, isso colabora para o estado de meditação. Eu passei por várias escolas de meditação, tá? Inclusive, fiz parte, né, do Templo Julai. Eu fui uma das fundadoras, né, da BLIA aqui em São Paulo. Então, eu tive experiência junto à monja e a forma deles trabalharem é um pouquinho diferente, mas a síntese, né, o resultado é o mesmo. É uma técnica diferente, mas o fim é o mesmo. Essa fusão, né, tua com o teu eu maior, a divindade maior. Mas dentro desse trabalho, foi o único trabalho que me deu resultados. Durante anos e anos, eu desenvolvi essa técnica da meditação. Durante 10 anos seguidos, porque foi a primeira coisa dentro desse grupo de ocultismo que eu fiquei sabendo. Meu mestre falava assim: o único caminho que te leva à santidade, à divindade, aquilo que realmente você é a meditação. E eu abracei isso como a maior verdade dentro de mim. Eu abracei isso como a única verdade. Então não é que eu fui fanática e de repente só via isso, não. Eu, na época, inclusive, eu tinha meus filhos bebês e tinha que trabalhar que nem todo mundo trabalha. Então, é assim, só que eu arrumava tempo para meditar, de manhã, de tarde e à noite. Como eu já tinha esses grupos, para mim a noite era mais favorecido, porque muitas vezes eu passava a noite inteira em estado de meditação. E alguns alunos comigo, inclusive. Foi muito interessante, todo o trabalho, mas foi um trabalho que realmente valeu a pena, porque foi graças a esse meu esforço, através da meditação, obter respostas, que elas vieram. Eu aprendi lá atrás que eu era responsável por mim mesma e ninguém iria fazer aquilo que eu teria para fazer. A minha proposta divina é minha, assim como a de vocês é de vocês. Então, vamos trabalhar. E a partir daí, as respostas começaram a chegar. Não pense em vocês que você começa a fazer meditação e que você começa a ver coisas. Não, não é bem assim, não. Enquanto você não dominar o teu dragão do umbral, ou elemental do umbral, ou o teu demônio interior, nada vai acontecer. Por quê? Porque tem que se ter um pleno domínio do corpo físico. É o primeiro passo. Então, a partir do momento que você se colocou na postura de meditação, não mexe, fica ali. Ah, mas não, é difícil. Lógico que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, essa disciplina tem que ter. Primeiro, domínio do corpo físico. Inclusive, é o corpo mais dócil. Depois, corpo emocional. O corpo emocional é esse corpo psíquico que começa a doer a coluna, né? Não pode encostar. Então, o ideal é que você não fique encostado em nada, porque você tem que ter pleno domínio de você. Então, essa pirâmide só vai funcionar se você estiver desencostado. Ah, mas as costas vai arder. E arde mesmo. E arde muito. Não é pouquinho, não.
Arde justamente porque ali tem um nó, e esse nó tem que ser dissolvido. Você não pode permitir que a dor seja maior do que a tua vontade de continuar. Então, tudo vai passando. Você vai se habituando, teu corpo vai ganhando resistência, você vai vendo o resultado no teu dia a dia. Você é mais centrado, você começa cada vez a resolver os teus próprios problemas. Então, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Esse domínio de si, domínio do corpo emocional, que é o corpo psíquico. Por isso que os fenômenos vão passar e você não vai se prender em nenhum deles, achando que você é poderoso. Porque depois tem um segundo, terceiro, né? Corpo, que é o corpo mental, o domínio do pensamento. E esse é o mais difícil. Por quê? Porque o tempo todo você quer colocar coisas na tua mente. Só que a tua mente mente, você não é a mente. Então você não é o físico, e você não é tua emoção, e você não é tua mente. Quem é você? Essa, e com isso, né, fica a proposta de vocês escreverem. Quem é você? De perguntarem, de questionarem. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam fazer pelo menos um trabalho de relaxamento, e o próximo assunto provavelmente serão os 7 corpos. Se vocês gostaram, dê o like, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham pelo menos uma noção básica do que vem a ser a meditação. Então, compartilhem e quem quiser e puder, se inscreva no nosso canal. Fiquem bem, fiquem em paz. Beijo no coração. Fui. Gratidão.